Imagina a cena. Uma mesa de Natal em Portugal, a família toda reunida. Aquela mesa farta, né? Exato. E bem no centro, brilhando, tem aquela coroa de massa fofa decorada com frutas cristalizadas super vibrantes. O bolo rei. Um clássico. É o bolo rei. Mas o que parece ser só um doce tradicional, na verdade tem uma história de quase 2000 anos. É uma história cheia de reviravoltas, proibições e significados que a gente nem imagina. E é por isso que a gente está aqui hoje. A nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nas origens desse bolo. Usando artigos sobre a sua história e tradições, a gente vai desvendar como um costume pagão romano se transformou. Num símbolo do Natal cristão. Isso. E como ele sobreviveu a revoluções e continua a se reinventar nas confeitarias portuguesas. A missão é entender por que esse bolo é muito mais que uma sobremesa. É uma cápsula do tempo comestível. Adorei isso. É bem por aí. Ok, então vamos desmontar isso. A primeira grande surpresa para mim é que a história não começa na França do século XIX, como muita gente pensa. Não mesmo. Começa na Roma Antiga. Peraí, como assim? O bolo de Natal da minha avó tem origem pagã? Exatamente. A origem mais remota que a gente consegue traçar nos leva a Saturnália. Saturnália, um dos festivais romanos mais importantes, certo? Isso, em honra ao deus Saturno. Era uma festa de inversão de papéis. Escravos eram servidos por seus mestres, as regras sociais ficavam mais relaxadas. Um caos organizado. Pois é. E no meio desses banquetes, era costume esconder uma fava seca. A famosa fava. Ela mesma, um símbolo de fertilidade e sorte, dentro de um bolo redondo. Quem encontrasse essa fava era coroado o rei da festa por um dia. Dava o mundo de cabeça para baixo por um dia. Mas a transição para o cristianismo parece um salto gigantesco. Parece, mas foi uma adaptação muito estratégica da Igreja Católica. Em vez de proibir, eles absorveram a tradição. Exato. Vendo que esse costume de eleger um rei em dezembro era muito forte, a Igreja o ressignificou, associou o bolo à Natividade e principalmente à Epifania. O Dia de Reis, em 6 de janeiro. Isso. O bolo redondo com aquele buraco no meio passou a simbolizar a coroa dos 3 reis magos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Manda. A crosta dourada representaria o ouro. Os aromas das especiarias seriam o incenso. E as frutas coloridas, a mirra. É isso? Precisamente. Foi uma forma genial de batizar uma tradição pagã, dando a ela um novo significado cristão, sem apagar a alegria da festa. E o próprio nome, bolo rei, é uma alusão direta a eles. Não poderia ser mais claro. Então o bolo que a gente come hoje é uma releitura de uma tradição milenar. Mas as fontes dizem que essa história não foi nada linear. A tradição quase se perdeu na Idade Média, não foi? Sim, ela ficou adormecida por séculos. Mas foi resgatada com força total na França. Na corte de Luís XIV, o Rei Sol. Exatamente. Lá, o gâteau de roi virou uma iguaria indispensável nas festas. E quando a gente pensa que a tradição está segura, protegida pela realeza... Vem a Revolução Francesa e quase acaba com tudo de novo. Outra ameaça de desaparecimento. E por quê? Não me diga que foi só por causa do nome. Exatamente por isso. Com a Revolução, em 1789... qualquer coisa que tivesse a palavra rei era vista como um símbolo da monarquia. E, portanto, era proibida? Proibida. O gâteau de roi foi banido. Fique imaginando o desespero dos confeiteiros, sabe? O produto mais vendido se tornando ilegal da noite para o dia. Nossa, é uma situação impossível. O que eles fizeram? A criatividade em tempos de crise é algo fascinante. Eles não podiam mudar a receita que todo mundo amava. Então mudaram o nome. Isso. Eles rebatizaram o bolo para Gâteau de Sans-Culottes. Bolo dos sans-culottes. Peraí, que em português seria tipo bolo dos sem calções? Em homenagem aos revolucionários. Isso é genial. Genial e ousado. Os sans-culottes eram os revolucionários das classes mais baixas, que usavam calças compridas em vez dos calções de seda da nobreza. Então um bolo que era símbolo da realeza virou um símbolo da revolução. Exato. A receita era a mesma, a tradição continuou, mas com o nome politicamente correto para a época. Foi assim que ele sobreviveu. E foi dessa versão francesa que sobreviveu à Revolução que nasceu o bolo rei em Portugal.
como ele atravessou a fronteira. Precisamente. A história nos leva para Lisboa por volta de 1869. O dono da icônica Confeitaria Nacional, Baltazar Rodrigues Castanheiro Júnior. Um visionário, pelo que li. Totalmente. Ele contratou um chefe confeiteiro francês chamado Grégoire, e ele trouxe a receita do Gâteau de Roisse e a adaptou para o gosto português. E o sucesso foi imediato. Avassalador. Logo, outras confeitarias, como a Confeitaria Cascais, no Porto, em 1890, começaram a produzir suas próprias versões e o bolo se espalhou pelo país. Falando em tradição, uma das partes mais divertidas era a expectativa ao cortar uma fatia. Tinha sempre a chance de encontrar a fava e o brinde. Sim, era o clímax da festa. Encontrar o brinde, que era uma pequena figura de metal ou cerâmica. Um animalzinho, uma estrela. Isso. Era um sinal de boa sorte para o ano que começava. A pessoa guardava aquilo como um amuleto. Já a fava, quem a encontrasse tinha uma responsabilidade. O azar de ter que pagar o bolo rei no ano seguinte, certo? É daí que vem a expressão calhou-te a fava. Exatamente, o nosso sobrou para você. Mas, se a gente pensar bem, não era só sobre azar. Era uma forma de garantir que a tradição continuaria. Isso, criava um ciclo social em torno do bolo. A pessoa azarada, na verdade, se tornava a anfitriã da festa do ano seguinte. Mas hoje em dia, pelo menos nos bolos comprados em confeitarias, a gente não encontra mais essas surpresas. Não encontra mais. É uma pena, era a parte mais emocionante. O que aconteceu, o que é fascinante aqui é como uma lei moderna interveio numa tradição antiga. Em 1999, entrou em vigor em Portugal um decreto-lei que proibia a venda de alimentos com objetos não comestíveis. Por questões de segurança, risco de asfixia. Faz sentido. Claro, principalmente para crianças. Mas, ao mesmo tempo, é triste ver uma tradição de séculos acabar por uma regulação. Não teve um debate sobre o valor cultural disso. Houve sim. Inicialmente, o bolo rei até conseguiu uma exceção, por ser uma tradição cultural reconhecida. E o que mudou? Essa exceção foi removida em 2001, quando a lei portuguesa foi revista para se alinhar às normas mais rígidas da União Europeia sobre segurança alimentar. A tradição teve que se adaptar à realidade. Teve. Hoje, só podem ser incluídos brindes que não representem risco, o que na prática eliminou a fava e o brinde de metal da produção em massa. É incrível como o bolo teve que se adaptar à Revolução Francesa, agora às leis europeias. E não foi só isso. Não mesmo. Com a proclamação da República em Portugal, em 1910, a palavra rei virou um problema de novo. Parece piada. A história se repete, não é? Da mesma forma que os revolucionários franceses, os republicanos portugueses não queriam um bolo com um nome que remetesse à monarquia. E lá foram os confeiteiros usar a criatividade de novo. Mais uma vez. Para salvar o negócio. E quais foram as tentativas? Imagino que tenham surgido nomes bem criativos. Foram várias. A Confeitaria Nacional, a mesma que o introduziu, chamou de Bolo Nacional. Outros usaram Bolo de Natal, ou o muito direto Ex-Bolo Rei. Ex-Bolo Rei, adorei. Mas o mais curioso foram as tentativas de agradar ao novo regime. Alguns republicanos tentaram emplacar nomes como Bolo Presidente. Bolo Presidente, não consigo nem imaginar, não tem o mesmo charme. Ou até Bolo Arriaga, em homenagem ao primeiro presidente Manuel de Arriaga. Não pegou, né? Não pegou de jeito nenhum. A força da tradição popular falou muito mais alto. As pessoas continuaram pedindo pelo nome antigo e, com o tempo, a poeira baixou e o nome Bolo Rei prevaleceu. Uma prova de que certas tradições são mais fortes que os governos. E hoje essa tradição não só sobreviveu, como se diversificou de uma forma impressionante. Exato. Se a gente conectar isso ao panorama atual, a evolução é muito interessante. Para agradar a todos, surgiram várias versões. A mais famosa talvez seja o bolo rainha, que é a versão para quem, como eu, não é muito fã de frutas cristalizadas, leva só frutas secas, nozes, avelãs, amêndoas, uma resposta direta a uma crítica muito comum ao bolo original. Exato. Depois temos o bolo rei de chocolate, com a própria massa levando chocolate, e tem também o bolo rei escangalhado. Escangalhado significa tipo desmontado, bagunçado. O que ele tem de diferente além da aparência?
Ele tem um aspecto mais rústico, sim, mas o recheio é o que o distingue. Leva doce de gila, que é feito de um tipo de abóbora, e creme de ovos. Nossa, parece delicioso. É mais úmido, mais rico. É quase uma declaração de identidade regional. Uma versão que se orgulha de ser diferente da de Lisboa. Isso mostra como a tradição é viva. E a importância do bolo rei é tanta que tem até um concurso nacional para eleger o melhor do país. E isso é levar um bolo muito a sério. E a história do vencedor de 2022 é fantástica. Qual é a história? Não foi uma confeitaria famosa do centro de Lisboa, mas uma pequena padaria familiar chamada Padaria da Ané, num bairro nos subúrbios. Um Davi contra Golias. Adoro essas histórias. O que o confeiteiro disse, o chefe Hélio Esteves, resumiu muito bem. Ele disse algo como: nem sempre os estabelecimentos mais chiques são os melhores. Perfeito. E acrescentou que ali eles procuram recuperar os sabores e aromas que nos chegam desde tempos remotos. É a prova de que a alma da tradição pode estar em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, a tradição também chegou aos grandes supermercados, mas com um toque de sofisticação. É um ótimo exemplo de como a tradição se moderniza. A Rede Pingo Doce, por exemplo, fez uma parceria com a histórica pastelaria Versailles, uma instituição de Lisboa. Para criar uma edição especial. Exato. E eles também inovam lançando edições limitadas, como um bolo rei de maçã e caramelo. Mostra que a receita não está congelada no tempo. Ela pode ser preservada e reinventada ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? A gente começou com um bolo na mesa de Natal e viajou pela Roma Antiga, pela Revolução Francesa, por 2 repúblicas portuguesas. O bolo rei não é só uma receita, ele é um sobrevivente. Um símbolo de resiliência. E de adaptação cultural. Ele mudou de significado, de nome, de ingredientes, mas nunca perdeu seu lugar central nas celebrações. Ele absorve a história e continua relevante. Para terminar, fica uma reflexão. As fontes mencionam o que se pode fazer com as sobras do bolo rei. Quando ele fica um pouco seco depois de uns dias, né? Isso. Uma das sugestões é transformá-lo em rabanadas, outra iguaria típica da época. O que levanta uma questão muito pertinente sobre a natureza das tradições. Qual seria? Quando uma tradição se transforma ao ponto de seu ícone principal poder ser reciclado e virar outra tradição, o que isso nos diz sobre como mantemos nossa cultura viva? Interessante. O que realmente importa? Preservar a forma original a todo custo ou a capacidade dessa tradição de continuar a fazer parte das nossas vidas, de se reinventar, seja de que forma for?